Olá, estudante. Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E hoje a nossa aula é voltada para o 7º ano do ensino fundamental. O tema da aula: meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia. Meio ambiente, o espaço que nós estamos. Toda essa interação, o espaço geográfico, todo esse espaço que nós habitamos, né? E sustentabilidade. Nós vamos ver que isso hoje é uma preocupação dos nossos governantes. Preocupação dos governantes Por quê? Porque o desenvolvimento das sociedades ele tem que acontecer de forma sustentável. E, ligado a isso, muito importante também, são as fontes de energia. Nós temos uma foto aqui que mostra isso, essa preocupação com as fontes de energia. Para funcionar os aparelhos que nós temos, é necessário que uma força motriz. É necessário, o que é força motriz, Eliane? É a força que vai fazer o aparelho funcionar. Por exemplo, nós, enquanto seres humanos, mamíferos, precisamos nos alimentar. Senão, não tem força. Não dá para funcionar. E aí, nós temos aqui indústrias, né? Nós temos usinas que vão produzir a energia que vai ser gasta na indústria, não é o caso aqui, porque aqui nós percebemos que está havendo queima, né, de material fóssil, então é energia fóssil. Mas nós temos aqui as placas para retirar a energia do sol, nós temos também aqui para alcançar a energia do vento, eólica, não é isso? Então, nós vamos estar trabalhando sobre isso. Mas, para falar sobre isso, vamos falar sobre algo muito importante: os recursos naturais, que é da onde nós retiramos essas fontes também. Agora, recurso natural, ou recursos naturais, o nosso Brasil é muito rico. Temos diversos recursos. Valadares é uma cidade que vê um desses recursos passar várias vezes ao dia, às vezes, né? Mas diariamente nós vemos nos trens da Vale o minério passando. E isso é uma das riquezas do nosso país. E os recursos naturais, eles são renováveis e não renováveis. Agora, quando eu falo não renováveis, não é o fator, não é a natureza não ser capaz de produzir mais esse recurso. O problema é que nós, seres humanos, consumimos num tempo muito rápido. E aí a natureza não consegue renovar o seu estoque. Esse é o problema. Por exemplo, o minério que nós vemos passar nos trens da Vale, a natureza gasta milhares de anos para fazer. E o ser humano gasta milhares de toneladas por dia. O problema, então, é que nós gastamos muito mais rápido
do que a natureza é capaz de reproduzir. Por exemplo, o ciclo da água. A água hoje é considerado um recurso renovável. Porém, o ser humano utiliza a água, tá? E tem, através do trabalho, através das fábricas, dos automóveis, o ser humano tem poluído a atmosfera. Aí o que está acontecendo com a água? Dentro do ciclo da água, quando ela vem, ela chega aqui contaminada. Nós temos a chuva ácida. Então, a água, hoje nós já temos alguns problemas na distribuição da água pelo planeta. Por quê? Porque, infelizmente, tem lugares que não está tendo água em quantidade para as suas populações. Como recurso natural, isso é um problema sério para os governantes e para as populações. Por isso, nós devemos nos preocupar em promover o desenvolvimento. Não sou contrária ao desenvolvimento de maneira alguma, mas nós temos que promover um desenvolvimento de maneira que ele seja sustentável. Ok? Então, é isso que nós percebemos quando nós falamos. Um dos principais desafios dos governos é garantir que o desenvolvimento de hoje não comprometa as gerações futuras. O desenvolvimento das gerações futuras. Isso é um problema sério. Até porque, se a gente falar da água, ela é fonte de energia, fonte de vida. E aí, como fica se esta vir a faltar? A vida humana, nós não vamos ter a vida humana. Então, nós devemos olhar para recursos naturais, recursos energéticos, com muita preocupação. Não esquecer desse importante fator nas nossas vidas, ok? Nós não podemos comprometer as próximas gerações. Nós devemos buscar o desenvolvimento. Ninguém quer voltar a andar de carroças, ninguém quer um automóvel que ande a 16 quilômetros por hora. Não, nós queremos cada vez mais rápido, mas sem comprometer as próximas gerações. Ok? Esses foram exemplos que eu citei. E nós vamos falar ainda sobre a nossa política e a nossa legislação ambiental. Ok? E lembrando sempre, nós vamos falar sobre Brasil. É importante isso para a gente, porque nós vamos focar, o nosso estudo no 7º ano foca sempre nesse país maravilhoso. Ok? O Ministério do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, ele foi criado na década de 80. E também na década de 80, mas em 89, nós tivemos também o IBAMA. Você já ouviu falar sobre o IBAMA, que é o nosso, né, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Por que foi criado isso, Eliane? Qual a função disso? Nós vamos ver que isso está muito ligado à preservação do meio ambiente. E para isso, nós vamos ver que as unidades de conservação
não só terras indígenas, mas quando eu falo unidades de conservação, eu estou falando de todos os mecanismos que os nossos governos têm para criar áreas de proteção ambiental. Mas é importante a gente olhar isso aqui, que a gente pode fazer um paralelo sobre a densidade demográfica do Brasil e algumas dessas unidades de conservação. Se voltarmos na história, olha que a geografia e a história estão sempre juntas, nós, lá em 1500, isso aqui tudo era terra indígena. Os portugueses chegaram por onde? Pelo litoral, não tinha avião, veio todo mundo de barco. As caravelas, não vou nem falar navio, as caravelas. Chegaram aqui e começaram a povoar esse país pelo litoral. Então, nós vemos que aonde nós temos menos, tá? Unidades de conservação, menos tribos indígenas, exatamente no litoral. Tem uma explicação fácil. Por quê? Porque é onde se concentra a maioria da população brasileira. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, o que que nós vemos? Aqui, nós temos o quê? A floresta amazônica. E você estudou lá no 6º ano, você viu que os índios vivem em mais harmonia com a natureza. A transformação que o homem faz, que o índio, faz no meio ambiente, é bem menor que a transformação que nós causamos ao meio ambiente. E isso acontece por quê? Porque o índio aqui vive em mais harmonia com essa natureza. Ok? E nós vemos a maior concentração indígena do país nessa região. Isso ficou tranquilo para vocês? E nós vemos ainda, né, essas unidades de conservação, elas têm 2 segmentos. Primeiro, a unidade de proteção integral. O que que fala isso? Que o objetivo é proteger totalmente. Então, as regras aqui são muito rígidas, certo? Não é dividido esse espaço com a nossa sociedade. São as estações ecológicas, as reservas biológicas, os monumentos naturais, o monumento natural, tudo isso, tá? Que aqui está no singular, mas nós sabemos que não existe somente um, são várias dessas reservas, ok? E de grande importância. E nós temos ainda refúgio da vida silvestre. Por quê? Porque por muito tempo o homem caçou e matou animais de forma sem pensar, de forma predatória. E isso foi um problema que hoje, através dessas unidades, nós tentamos resolver. E também existem as áreas aonde se faz o uso sustentável, né? E essa conservação da natureza é conciliada com o uso desses territórios e desses recursos naturais. Então, área de proteção ambiental e área pública ou particular, aonde as sociedades têm acesso de modo um pouco restrito, mas elas continuam tendo acesso, ok? E as florestas, que hoje o Brasil tem a maior floresta equatorial, tem também a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, e que são reservas que nós temos e que devemos preservar, certo?
E ainda temos os recursos energéticos, ou a matriz energética. Nesse ponto, nós podemos dizer que o Brasil está dando um show, né? Em questão de matriz renovável, o Brasil tem a utilização de 44%, enquanto que no mundo, 13%, a média, né? Quando eu junto todos os países. Mas nós ainda utilizamos a maior matriz energética nossa. Ela é fóssil, embora temos a biomassa, as hidrelétricas e temos o gás natural, que é também fóssil, o carvão, que é também fóssil e não renovável, o urânio, que é a energia atômica, certo? E nisso aqui, nessa matriz que nós temos, nós podemos perceber que, embora nós usemos ainda muito recurso natural não renovável, nós usamos menos que no total do planeta Terra. A biomassa, tá? Vou dar um exemplo para a gente. O etanol que nós utilizamos nos nossos carros, ele gera a fabricação do etanol. Estou fazendo propaganda do etanol, não, mas fazendo. A fabricação do etanol, ele gera um produto, que seria o seu lixo, mas que, utilizado, gera energia. O bagaço da cana, nós podemos tirar energia do bagaço da cana. Então, esse é um exemplo de biomassa. Mas os dejetos também, que são retirados das pocilgas, no lixo, nós podemos tirar de maneira a ajudar a tratar o lixo, nós podemos fazer disso uma fonte energética. Ok? E nós podemos melhorar a situação do Brasil no ranking mundial de fontes de energias renováveis ou limpas. Tá certo, pessoal? Lembrando, então, nós utilizamos energia praticamente em tudo que vamos fazer, mas precisamos usá-la com consciência e estudar para que cada dia tenhamos mais energias limpas. Ok? Nós vamos ficando por aqui nesse conteúdo. Até a próxima aula. E não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Ok? Tchau, tchau!